O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, por outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após de travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos, queridos irmãos e irmãs, os nossos ministros, que a palavra diz na vida de cada um. Pode partilhar um pouco e depois faremos a nossa exortação na homilia. Boa noite. A palavra de hoje, ela me toca quando fala na questão da confiança, né? Quantas vezes a gente confia apenas no homem e esquece de confiar em Deus? Quão autossuficientes nós somos? Muitas vezes eu me acho tão autossuficiente no trabalho, na relação pessoal, com os meus amigos, até mesmo com a minha saúde. Mas esse convívio que eu tenho tendo nos últimos anos com Cristo, né, no servir, ele tem me mostrado que nada depende de mim, tudo depende dele. O meu ato de acordar, de deitar, até mesmo de respirar, tudo depende dele. E é nele que eu tenho que confiar, né? É nele que eu tenho que confiar minha família, é nele que eu tenho que confiar meu trabalho, meus amigos, minha saúde. Teve um depoimento muito importante semana passada de um amigo, que ele está com câncer. E a gente perguntou para ele assim, o que ele pensou, né? Naquele momento ali, a esposa dele desesperada. E aí ele falou assim, eu falei para minha esposa ficar tranquila, porque a partir daquele momento eu ia viver para Cristo. Né? Minha vida seria o que Cristo quisesse. E assim ele está fazendo, né? Continua seguindo a vida dele, trabalhando nos movimentos também.
E eu acho que é assim que a gente tem que lidar com a nossa vida, né? Confiando em Cristo, porque Ele é o nosso sustento. Amém? Muito obrigado. Bem, queridos irmãos e irmãs, vamos meditar essa liturgia da palavra, onde que Jesus Cristo vai ensinar os seus discípulos de caminhar sobre a morte, de caminhar com a igreja, caminhar com Jesus e caminhar como para encontro com Ele. Ouvimos nessa liturgia que após da multiplicação dos pães, saciaram tanta gente, o povo vai atrás de Jesus. Um milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e todo mundo foram saciados. Por isso vão atrás de Jesus. Por isso que na evangelização, se o povo está saciado, vai atrás. Vai atrás. Cada um se alimenta daquele que receberão. E, como a liturgia nos fala, Jesus Cristo vai a sós rezar. A oração, a comunhão com o Pai. E a liturgia fala que a barca bem longe, porque agitada, não? As ondas agitando, por isso que os discípulos dentro da barca, como sinal de todos nós, a igreja, estamos dentro da barca de Jesus, caminhando, e Jesus vai caminhar nas águas, sinal da morte, que ele tem poder de caminhar, e no mesmo tempo a água, sinal da vida. Aquele que tem confiança em Jesus. Por isso que Jesus Cristo caminha de madrugada para encontro com seus discípulos, e os discípulos vai dizer que é um fantasma. E muitas vezes acontece na nossa vida, nós assustamos na história, na velhice, na doença, na morte que existe no mundo, na pandemia, assustamos. E como Jesus é um fantasma, onde está Jesus? E Jesus vai dizer, sou eu. Sou eu. Por isso Jesus Cristo vai levar os apóstolos no outro lado da margem. Outro lado da margem. Para ensinar a todos nós. Esse outro lado da margem da nossa vida, que muitas vezes contrárias aos ventos. Por isso assustamos. Assustamos quando acontece os acontecimentos no trabalho pastoral. Todos nós somos convidados de crer em Jesus. Sou eu. Por isso que Jesus convida a Pedro, vem. Homem atrevido, muitas vezes pensando, e depois quando ele olha para si, afunda. Socorre-me. Por isso que a cada um de nós, quando nos afundamos, pedir a Jesus, apoiar nas mãos de Deus. Não está nas nossas mãos a esperança. A esperança está em Cristo Jesus. Por isso, a precariedade da vida. E todo mundo que toca Jesus, curada. Esse cura interior,
Jesus vai fazer um milagre, não somente física, mas milagre moral. E para acontecer esse milagre moral, precisa esse milagre física para sustentar a palavra de Deus, para que a palavra se torne verdadeira, para que tu crer em Jesus, crer na sua palavra. E todos nós pedimos ao Senhor que nos dá a garantia, nos dá a fé, não? A fé, formar o nosso coração. Essa palavra toca os nossos corações. Por isso a pergunta, onde estás? Onde estás? Escondidas? Não? Por isso que tem que professar, abrir a boca. Éfata, abre-te. Tu anuncia na sua vida as maravilhas que Jesus está fazendo. Não? E também pedir que cura que Jesus tocou de verdade Jesus. Não? E não é simplesmente um pão, mas o corpo de Cristo. Por isso que receber Jesus dignamente. E no meio da semana aparece essa liturgia, esse evangelho, para nos ajudar, para crescer a nossa fé. E nos convida a caminhar sobre as águas, caminhar sobre a morte da nossa vida, a precariedade da nossa vida. E somente para caminhar aquele que está com Cristo Jesus. Por isso alegremos, queridos irmãos, e se alimentemos na oração, não? Na oração. Por isso que aprendemos, como Pedro, desprender a coragem de pedir, não? Coragem de pedir ao Senhor, para que nasce a fé, transforma o coração de cada um, tem uma experiência com Jesus, tem uma experiência na sua vida que essa palavra é verdadeiramente verdadeira. Que possamos se alegrar, não? Na nossa caminhada, não? Esse tempo de preparação, na evangelização, de preparar a nossa juventude, de preparar os nossos corações, de pedir, de arrebanhar a juventude. Essa palavra nos enche de alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.